Eu recebi o chamado de Deus para ser uma missionária. Moro na cidade de Houston, Estados Unidos. Minha família toda é evangélica, são heranças de Deus. Antes de iniciar o meu testemunho, vou falar de algumas experiências de algumas pessoas de minha família. Minha irmã Emily Peterson teve um sonho depois de mim. Jesus estava sendo escarnecido pelo povo e apanhava daqueles soldados. Cada chicotada que Jesus levava, sua carne era cortada a ponto de cair no chão. Ele ficou todo deformado, mas não largou a cruz. O Senhor falava para ela: Emily, antes de arrebatar a minha igreja, ela passará por aflições assim como eu passei. Meus servos levarão muitos açoites. Serão caluniados pelos seus próprios irmãos de seu próprio ministério. O próprio governo sancionará leis contra a igreja. Muitos salões irão fechar. Os meus escolhidos sentirão a mesma dor que eu senti quando levei as chibatadas e cravaram minhas mãos e meus pés. A dor que a minha igreja sentirá, não são as dores físicas que senti na cruz, mas são as dores na alma. Diga para eles permanecerem até o fim, e que por mais que o caminho do Gólgota seja espinhoso e a cruz dolorosa, foi na cruz que eu venci, e vós também vencerás. Foi no caminho do Gólgota que eu venci. Derramei meu sangue para a salvação de muitos, e vai ser no caminho do Gólgota que os meus escolhidos irão vencer. O sofrimento trará maturidade e recompensas. Em Mateus 10:38 diz: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ele dizia. Assim como os magos foram orientados pela estrela e chegaram até a mim, e me adoraram quando eu estava naquela manjedoura, assim os meus servos olharão para cima e verão a minha estrela verdadeira, que é a minha palavra, e serão guiados por elas até a mim. Ela conduzirá os meus para a salvação. As estrelas brilham na noite. O que quer lhe revelar é para eles olharem para a minha palavra, que é a luz. Não importa se o mundo está em trevas, minha palavra resplandecerá em meio à escuridão. Minha mãe se chama Clay Peterson. Ela estava orando ao Senhor. Estava aflita pedindo libertação de seus pecados. Ela não tinha força para largar o pecado. A voz do Espírito Santo falou a ela dizendo: Busque mais e mais. Irei derramar sobre ti uma poderosa unção que quebrará o jugo da servidão do pecado. Sua carne morrerá. Esse pecado não terá mais força sobre ti. É preciso jejuar e orar. As igrejas não têm se libertado das amarras do pecado, por não orarem mais por sua libertação. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10:27. Minha irmã mais nova Daisy Peterson teve uma visão espiritual quando orava na madrugada. Jesus apareceu e lhe disse: Filha, irei te revelar o significado espiritualmente da noite e do dia, que faz parte do tempo da terra. A noite significa trevas, aflições, dores e sofrimento. O dia significa alegria, felicidade e um futuro de paz. A terra sempre tem passado por períodos de noites turbulentas desde os tempos antigos, na era dos profetas, dos apóstolos. O meu povo sempre passou por noites difíceis, que são os períodos turbulentos, e novos dias sempre raiaram. O meu povo louvava quando as noites turbulentas passavam e um novo dia de alegria nascia. Esses dias passavam e vinham novamente para o meu povo ser provado. Todos os dias foram de comemorações passageiras, e as noites de sofrimento também. A minha igreja está passando por um período de noite. Está machucada, com pouca força para continuar. O pecado tem sufocado meu povo. Avise para a minha igreja que esta noite de turbulência será a última do meu povo. Essa é a noite mais longa, e vai ficar mais terrível do que todas as noites. A minha igreja irá chorar, mas um novo dia virá. Esse dia será eterno. Nunca terá fim. Um novo amanhecer irá raiar sobre eles. Será um dia diferente. A noite nunca mais virá sobre o meu povo. Eles estarão comigo na eternidade. Em Salmos 30 versículo 5 diz: Porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Malaquias 4:2 diz: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Minha irmã ficou maravilhada com essa visão e caiu com o rosto no pó. Meu pai Richard Peterson recebeu uma revelação de Deus. O Senhor dizia para ele: Muitos dizem que os meus servos não podem ser pobres, falando que a pobreza é de Satanás, e falam que as enfermidades pertencem ao diabo.
e que não podem aceitar. Eles esquecem de que deixei o meu trono e minhas riquezas para ser um simples carpinteiro. Se esquecem que o profeta Eliseu morreu doente, e o apóstolo Paulo carregou sua enfermidade até o fim de sua vida. Muitos servos meus morreram enfermos e estão comigo agora no paraíso. Se a pobreza e as enfermidades são todas do diabo, quem herdaria a salvação se tem a sua marca? Não são todas as enfermidades que são enviadas do maligno. Tem enfermidades naturais que fazem parte da entrada do pecado de Adão ao mundo. Muitos dizem que meus escolhidos não podem passar por provações e aflições por ser do diabo. Eu passei por aflições, agonia, e suei gotas de sangue. Meus profetas e meus apóstolos passaram por aflições, agonias, foram provados até os últimos momentos de suas vidas. Certo, assim como existe o dia e noite na contagem do homem na terra, existe o mal e o bem. Vós sereis livres quando eu vos arrebatar para mim. Meu tio Brian estava querendo se candidatar na política. O Senhor me usou em profecias e me levou até ele, e disse que não queria ele envolvido com a política corrupta, e que a obra que ele tinha com o meu tio era linda. Meu tio desistiu, e preferiu fazer a obra de Deus. Um dia, eu estava orando, e uma voz me dizia: Filha, você precisa ir para a Índia. Tem uma obra contigo lá. Acordei, fui para a igreja à noite. Ao chegar fui orar. A voz mais uma vez disse: Filha, precisas ir à Índia. Tenho visto o seu sofrimento. Eles precisam de ti. No outro dia, contei para o meu pai, que é pastor do ministério. Ele creu e disse: Minha filha, o ministério vai arrecadar dinheiro para sua viagem. O meu esposo Robert compreendeu e disse: Eu vou contigo para essa missão. Meses se passaram, meu esposo e eu pegamos o avião e fomos rumo à Índia. Ao chegar em Nova Delhi oramos juntos, e o Senhor nos mostrou a cidade de Mumbai. Partimos para lá, um lugar extremamente pobre, cheia de lixos nas ruas. Ficamos hospedados em uma casa. Pedimos apoio financeiro para a nossa igreja que está em Houston. Meu pai é o meu pastor. Arrecadou dinheiro e mandou. Haviam crianças pobres brincando no lixo. Era necessário ajudar essas crianças e também há muitas famílias pobres naquele lugar. Deus estava multiplicando nosso dinheiro para ajudar aquele pequeno bairro. 6 meses de sofrimento. Passamos dificuldades financeiras para nosso sustento. O dinheiro que meu pai mandava não só servia para nós. Repartíamos para todas aquelas pessoas necessitadas, é o que diz em Eclesiastes 11, 1 e 2. Lança-te o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. O meu esposo comprou instrumentos musicais. Fizemos um belo projeto. Ensinamos eles a tocarem, pregamos a palavra. Muitos aceitaram a Jesus. Criamos um vínculo de família com aquela comunidade. É claro que tudo foi na vigilância. Esse país tem variedades de deuses e muita intolerância para com o evangelho. Deus estava nessa missão, nada podia dar errado. Ninguém sabia que estávamos evangelizando. Fui passear por várias cidades. Vi homens fazendo encantamentos em cobras, e outros pisando em brasas e não se queimavam. O Senhor me disse: Essas pessoas estão possuídas por demônios. No meu quarto, eu dobrei os meus joelhos e fui orar a Deus. Aquele lugar infestado de legiões diabólicas oprimiam muitas pessoas. Eu e meu esposo passamos por aflições. Nas minhas orações, alguma coisa impedia que eu sentisse a presença de Deus. Vi a minha oração subir como uma bola de fogo no meu quarto, mas um grande paredão impedia a minha oração de subir. Eu estava com medo das forças demoníacas que estavam ali. Eu sabia que o medo estava bloqueando a minha fé, que as minhas orações estavam sem poder suficiente para romper aquela grande barreira espiritual de bloqueio. Comecei a orar, pedia para o Espírito Santo me visitar, pois não sentia a sua presença. Uma voz suave me disse: Eu nunca me afastei de ti, sempre estive ao seu lado. Tu não percebestes, sua falta de fé anulou a minha presença. A minha essência está em ti. Fale em mistérios comigo para que o inimigo não entenda. Comecei a falar em mistério. Vi a minha oração subir em uma bola de fogo em alta velocidade, e rompi aquela grande parede espiritual deixando uma grande cratera aberta.
Essa bola continuava a subir para cima com toda a força. Os demônios tentavam pegar essa bola, mas não conseguiam, até que um enorme dragão tentou segurar a minha oração. Ela passou por dentro das garras daquele dragão e sumiu no céu. Mais dragões tentavam capturar aquela bola, mas tudo era em vão. As potestades dos ares ficavam desesperados, pois a oração com poder rompia o espaço sideral. O anjo Gabriel desceu em resposta às minhas orações. O anjo apareceu no meu quarto e disse: Esta oração que tu oraste é a que agrada a Deus. Oração sincera e não egoísta. Oração contrita de alguém que precisa de Deus. Essa é a verdadeira oração, a oração de fé. Ao terminar de orar, deitei na cama. Senti meu coração bater, minhas vistas escureceram, meu corpo começou a ficar mole, comecei a ficar gelada e apaguei. Quando percebi, estava em pé enquanto meu corpo estava deitado na cama. Quando tirei os meus olhos do meu corpo e comecei a olhar para os lados do meu quarto, eu contemplei um homem com uma bela aparência. Seu corpo resplandecia em glória e chamava a atenção. Ele não tinha asas, emanava glória de seu corpo e muita unção. Eu disse: é um anjo. Ele me respondeu: eu ando tanto contigo, e não me conhece. Eu habito em você, a minha essência está dentro de ti. Tu me conheces apenas no sentir, agora me conheces no ver. Eu tenho lhe usado na terra, eu sou Deus na sua vida. Estou aqui na terra desde o dia de Pentecostes. A minha missão está acabando aqui na terra. Em breve levarei a igreja até os ares para se encontrar com o noivo. Eu disse: tu és o Espírito Santo. Fiquei maravilhada com a glória dele. Ele me disse: eu sou real, não sou como os homens que me descrevem como uma pomba. Diga que eu sou Deus, e faço as mesmas obras que o Pai e o Filho fizeram na terra. Eu curo, liberto, dou autoridade para os santos, batizo, marco com os selos os salvos. Diga para a igreja que estarei ao lado de todos aqueles que obedecem a palavra e vivem uma vida pura. Eu estou neles. Diga para não temerem mal e nem as dificuldades. Eu estou com todos, não os deixarei sozinhos, estarei com eles. Darei força para perseverarem até a vinda do noivo se andarem conforme a palavra. Depois, uma luz brilhou no meu quarto. O anjo do Senhor desceu até a mim e me levou até os ares. Voamos até sair do planeta. Entramos no universo onde encontrei astros, estrelas e corpos celestiais. O anjo apontou a sua mão para um lugar no universo onde pude ver tronos flutuando no universo. Esses tronos estavam em várias partes, e aqueles que estavam assentados sobre os tronos tinham ao seu dispor uma legião de demônios que trabalhavam para eles. Os principados mandavam aqueles demônios dos ares atacarem as igrejas na terra. Seus principais alvos são as igrejas, já que os que estão no mundo pertencem a eles. O anjo disse: olhe para baixo. Eu vi a irmã Sandy orando a Deus pelo seu filho que estava nas drogas. Seu filho estava dormindo. Demônios possuíam alguns homens para tirar a vida daquele jovem, mas aqueles homens possuídos desistiam de matar o filho da irmã. Aqueles demônios perdiam suas forças quando a irmã orava. Quando olhei para a casa dessa irmã do lado do quarto de seu filho, demônios rodeavam aquela casa querendo matar seu filho. O demônio da morte rodeou aquela casa para ceifar a vida daquele jovem e levar ao inferno. Deus ouviu a oração daquela mãe aflita, e a morte se apartou. As orações fervorosas daquela irmã faziam anjos descerem do céu, e aqueles demônios fugiam daquela casa. E quando os anjos subiam até os ares, tinham legiões de demônios querendo descer até aquela casa para matar aquele jovem. Houve uma guerra nos ares dos anjos com aquelas legiões por causa de uma alma. Perguntei ao anjo: por que a alma desse jovem é tão importante? O anjo disse: ele foi escolhido no ventre para uma missão. Ele vai ganhar muitas almas quando ele converter o seu caminho. Muitas almas vão precisar dele, e dependerão de sua pregação. Satanás quer a alma dele de qualquer jeito. Esse jovem vai dar muito trabalho para os demônios. E também, o anjo disse que tinham muitas bruxas que ofereceram grandes sacrifícios e ofertas de sangue para esse jovem morrer. Os demônios queriam cumprir os propósitos dessas mulheres malignas, mas por causa da oração da mãe desse jovem e também da igreja, todas essas ações diabólicas não estavam tendo êxito. O anjo disse: se não fosse a oração, esse jovem tinha morrido, porque o inferno inteiro se levantou contra a vida dele. Quando voltares para a terra,
Diga para esse jovem que não há mais tempo de ele ficar andando na vereda da perdição. Diga para o povo que a oração é uma arma que protege aqueles que estão perdidos. Diga para não pararem de intercederem pelos mais fracos. Muitos têm parado de orar por aqueles que ainda não se converteram, e os demônios têm ceifado várias vidas por não terem essa cobertura espiritual. Diga para um jovem chamado Harry que vai na igreja onde seu pai pastoreia, até quando ele ficará indeciso, rejeitando o chamado de missionário que o Senhor Deus preparou. Apesar dele ter conhecimento da palavra, continua andando no caminho da perdição. A sua vontade determinou essa escolha. Avisa ele que o seu tempo de vida está acabando, e se partir, não será tomado por inocente. Diga para a jovem Britney que também ainda não se converteu, de que a morte pode surpreender a qualquer momento. O salário do pecado é a morte. Somente em Jesus a vida dela será prolongada. Ela disse que é muito jovem para se converter, quer amadurecer para seguir o caminho. Enganada está ela se pensa que vai sobreviver até essa idade. Diga também para os demais pararem de brincar de serem cristãos. Muitos ali estão com os dias contados para irem, e não estão com suas vidas preparadas para encontrar com Jesus. Descemos para baixo, entramos em regiões muito baixas. Quanto mais descíamos, mais a respiração ficava mais difícil. Todo o ar começou a desaparecer até que chegamos ao portão do inferno. Aquele portão se abriu, e entramos para dentro daquele lugar. O lugar era de profunda escuridão. Naquela parte não tinha fogo. Apenas o corpo de luz do anjo iluminava aquele lugar. Mas o tormento era terrível. Perguntei ao anjo por que esse lugar era de trevas tão densas. O anjo me disse: a escuridão desse lugar é para os cegos. A cegueira espiritual dos olhos de muitos fizeram com que morressem sem salvação e caíssem nesse lugar. Eles preferiram as trevas ao invés da luz. Fomos em uma repartição que só tinha pessoas que faziam truques de mágicas. Essas pessoas enganavam o povo para ganhar dinheiro. A Bíblia diz que o enganador é o Satanás. Haviam também ilusionistas e encantadores de serpentes, e eles faziam esses encantamentos com pessoas também. Mágicos que mexiam com poderes ocultos. Esses mágicos tinham pacto com o diabo e receberam poderes. Fomos em uma repartição no inferno, o vale dos pastores, bispos e apóstolos. O anjo me mostrou um homem, e ele sofria grande tortura. Os demônios enfiavam uma grande espada em seus olhos. Ele não tinha mais olhos, apenas buracos em lugar de seus olhos. O anjo disse: lembra desse homem? Eu olhei bem e disse: esse homem é o pastor presidente do ministério do meu pai. Ele é o pastor Mark. Ele ungiu meu pai como pastor e deu uma liderança de igreja para ele apacentar. Todos nós pensávamos que ele estava no céu. O que ele fez de errado? Esse homem é um homem de Deus. O anjo disse: ele cometeu adultério para com a esposa. Ele assistia a filmes pornográficos, ficava pensando nas mulheres e se masturbava. Ele cometeu adultério virtual. Eu disse ao anjo: mas ele não cometeu o ato. O anjo disse: ele não cometeu por não ter tido oportunidade. Ele preferia essas meretrizes ao invés de sua esposa. Ele tinha grandes desejos por essas classes de mulheres e nunca procurou se libertar. O anjo me mostrou um bispo queimando no inferno. Eu disse: o que ele fez? O anjo me respondeu: ele traía sua esposa nas redes sociais. Ele começou a trocar palavras ilícitas com as mulheres que estavam com maldade em seu coração. Ele estava planejando marcar uma viagem para conhecer essas mulheres e ter relações com elas. Nem deu tempo desse pecado se consumar. A morte ceifou ele, e todos pensavam que ele vivia uma vida santa e que estava no céu. Ninguém sabia que ele estava com planos de adultério. Diga para a igreja que se maquinarem pecados de adultério em seus corações, mesmo que não se realizem, se morrerem virão para esse lugar. O Senhor Deus sonda os pensamentos e corações, não há pecados encobertos diante de seus olhos. Ele contempla as 4 partes do mundo. O anjo me mostrou 2 pastores dentro de um buraco no chão. O fogo queimava aqueles pastores. Eles brigavam querendo sair dali. Um queria subir em cima do outro para subir até a borda daquele buraco e sair dali. Mas não havia sucesso para nenhum dos 2 saírem. O anjo me disse: eles estão aqui por viverem guerreando entre si, por causa dos dízimos e as ofertas das almas. Eles competiam. Um queria tirar as almas um do outro e trazer para si. Fomos na repartição onde havia muitas crianças. Perguntei o que essas crianças haviam feito. O anjo me disse:
Seus corações são malignos, tinham pensamentos adúlteros, são crianças rebeldes que não obedecem aos pais e nem a Deus. Os filmes, desenhos e pornografia de outros meios de comunicação têm contaminado essas crianças, fazendo-as amadurecerem rápidas. Elas serão julgadas como adultas pela sua maturidade, pela maldade. Vão ser julgadas segundo a palavra. Elas tinham consciência de seus atos, sabiam diferenciar o certo do errado, e mesmo assim amaram viver na maldade. Suas naturezas eram tão malignas, até mesmo pior do que pessoas adultas. A criança tem que ser ensinada para o bem, e aceitar a Jesus. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Colossenses 3:20-21. Fomos na repartição que haviam homens que idolatravam os seus corpos, os fisiculturistas. Eles sofriam grandes torturas musculares, o corpo para eles era tudo, viviam escravos de seus corpos. Fomos na repartição onde vi homens e mulheres praticantes de artes marciais no inferno. O anjo me disse que essas práticas de lutas têm envolvimento com magias, mantras, meditações, filosofias espirituais e violência. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6:29. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? João 18:10-11. Fomos a uma repartição onde vi pessoas dançarinas de vários ritmos. Os demônios dançarinos inventavam novas coreografias no inferno para pôr na terra, e levar o maior número de pessoas ao inferno que praticam suas danças. Eu fui em uma repartição, onde vi donos de emissoras. Olhei para um homem que era o dono de uma emissora de televisão. Ele estava ardendo em chamas. Eu disse: por que esse homem está aqui? O anjo me disse: por ele desencaminhar a humanidade à perdição com filmes, seriados, desenhos e comerciais diabólicos. Esse homem, para ter grande audiência, sacrificou pessoas, ofereceu várias ofertas para Satanás. Diga para a igreja, avise para os pastores não fazerem programações na televisão. Todas as ofertas e dízimos do povo vão para as mãos desses donos de emissoras para eles fazerem sacrifícios e rituais para ganhar mais audiência. Todo o dinheiro consagrado a Deus está indo para as mãos erradas. Esse dinheiro que a igreja dá com fé está sendo consagrado aos demônios nos altares satânicos, e a culpa são dos pastores que insistem em pagar programação nesses canais satânicos, entregando o dinheiro da casa do Senhor em mãos de satanistas para eles oferecerem aos demônios. Eu disse ao anjo: mas a televisão serve para pregar a palavra de Deus. É um meio de comunicação que alcança uma nação inteira. O anjo me mostrou em uma tela. Observei um pastor de uma igreja grande conversando com um dono de uma emissora. Aquele pastor pegava todo o dinheiro arrecadado dos fiéis e dava para aquele dono de emissora para fazer a sua programação. Eram milhões de dólares, e fechava contrato com aquele dono de emissora. Ao receber aquele dinheiro, o dono daquela emissora tirava as ofertas e os dízimos oferecendo ao diabo, e ainda pagava as pessoas para sequestrar crianças para serem oferecidas em rituais, e contratavam atores para gravarem novelas e seriados para a destruição da humanidade. Aquilo me chocou. Todo o dinheiro das igrejas estava sendo investido em televisão para a sua própria condenação e destruição de seus filhos. Todo aquele dinheiro oferecido com fé e consagrado a Deus tinha destino errado, e era consagrado aos demônios. Vi também esse pastor assinar uma cláusula que dizia que era proibido pregar contra a religião satanista. Não podia falar contra filmes, desenhos, seriados, novelas, religiões, homossexualismo, feitiçaria e outros assuntos que vai contra o sistema mundial. Tudo isso para não afastar as pessoas e não derrubar a audiência.
Esse pastor tinha que pregar somente bênçãos para não afetar a emissora. O anjo me disse: está vendo, os pastores não podem pregar a verdade e denunciar o pecado. O documento que os pastores assinam é uma estratégia diabólica. Só podem falar aquilo que eles querem. E muitos ainda fazem esse acordo e pagam caro por essas programações. Eles não podem falar contra as abominações que a televisão ensina e nem pregar contra as suas mentiras. Todos aqueles que fazem programas de televisão estão fazendo aliança com Satanás, investindo todo o dinheiro para espalhar a mentira. Os verdadeiros servos de Deus são separados do poder da Babilônia, a grande prostituta que contamina o mundo através da televisão. Diga para os líderes não financiar as emissoras satânicas. Diga para eles denunciarem as emissoras que multiplicam as iniquidades para que não sejam participantes do inferno igual a eles. E os pastores que haviam compactuados com as mentiras da televisão, que financiaram os donos de TVs satanistas, cada um estava preso dentro de um buraco de chamas, e o fogo havia derretido seus corpos deixando só o esqueleto. Perguntei ao anjo o que significava aquilo. Ele me respondeu: as formas esqueléticas desses pastores significa que eles estavam mortos espiritualmente, se deixaram cegar pela ambição do crescimento ministerial. Não tinham o Espírito Santo para os despertar e ressuscitar suas vidas espirituais dos vales secos de iniquidade. Depois dessa grande revelação, o anjo pegou na minha mão e subimos para cima. Chegamos em uma porta dourada. Ela se abriu. Eu disse: uau, que lugar lindo e deslumbrante, um verdadeiro paraíso. O anjo entrou. Eu fiquei perplexa. Me senti indigna de entrar ali. Eu entrei, e um sentimento que eu nunca tinha sentido tomou conta de mim. Meu coração batia de alegria. Uma euforia tomou conta do meu ser. Parecia uma criança. Me abaixei, e peguei uma pedra preciosa. Seu brilho imenso iluminava minha mão. Nenhuma pedra da terra brilha como as do céu. Lá no céu, vamos pisar nessas pedras preciosas. Lá, tem pedras que aqui na terra não existe. Algumas pedras tem na terra como ametista, diamante, esmeralda, jaspe, rubi, safira, topázio, turquesa, ouro e cristal. Mas lá no céu elas são puras. Seus brilhos resplandecem como as estrelas. Vi pedras preciosas que não tem na terra, somente lá que existem. Observei as flores, elas são lindas. Exalavam um perfume que aqui na terra não há outro igual. Sua fragrância é suave e refrescante. As árvores também têm um verde resplandecente. Tudo ali é brilhante. O anjo me disse que tudo ali resplandecia, por refletir a luz de Jesus. As coisas ali são tão puras que parecem um espelho, refletem a glória do Rei dos Reis. Essas árvores tinham frutos de cores diferentes aqui da terra. Fruto azul, fruto branco, frutos com formatos diferentes desses da terra. A natureza daquele lugar tem vida em tudo. Plantas, flores, gramas. São feitos de uma natureza incorruptível que não parece. A vida eterna não está somente nos homens, mas em toda a natureza. A natureza exala a vida. Uma brisa de vento suave soprava sobre a nossa pele. Nada na terra se compara. A natureza presta louvores a quem lhe criou. O seu propósito é o de louvar a Deus e servi-lo. Nós fomos criados por Deus e fazemos parte dessa criação, e mesmo assim não queremos louvar a Deus e servi-lo aqui na terra. Nos preocupamos muito com os tesouros terrenos e esquecemos de louvar, bendizer ao Senhor, porque foi para isso que fomos criados. Nascemos para adorá-lo e servi-lo. Essa é a principal causa de existirmos. O tesouro da terra tem impedido muitos cristãos de servir ao Senhor. Às vezes esquecemos que tem um tesouro celestial maior do que o tesouro dessa terra. Também vi animais no céu. Muitos animais ali eram diferentes dos da terra. Haviam outros animais de grande porte que tinham asas enormes, e haviam animais voadores. Eu observei variedades de cidades com ruas de ouro. O material dessas casas também eram feitas de pedras preciosas, e o mais interessante é que tem pessoas morando ali dentro. Também vi casas maiores do que as outras. Perguntei ao anjo o porquê existiam diferenças entre essas casas. Ele disse: diga para a igreja que seus trabalhos na terra não serão em vão. Seus tesouros estão sendo juntados no céu. Quanto mais eles fizerem a obra de Deus,
mas os seus tesouros estão sendo acumulados aqui. O maior na terra é o menor aqui, e o menor na terra é o maior aqui. Todo aquele que procura fama e sucesso na terra e juntam tesouros na terra, não terão tesouros nos céus. Diga para eles não juntarem fortunas terrenas, mas para juntarem tesouro celeste, pois o tesouro da terra perece, mas o do céu é eterno. Aqueles que desistem do tesouro terreno, desistem da glória terrena, terão sua glória aqui. Eu disse para o anjo: como eu posso juntar todo esse tesouro aqui no céu, e ser rica? O anjo disse: todos os salvos já são ricos por herdarem da herança do único que é dono do ouro e da prata. Em Ageu 2:8 está escrito: minha é a prata e o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Se tu queres juntar mais e mais tesouros, é necessário seguir 2 mandamentos. Eu disse: quais mandamentos, anjo? Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu disse: só isso, anjo? O anjo disse: quem ama a Deus não peca, viverá na santidade para agradar. Quem ama a Deus não escandaliza o Evangelho, se separa do mundo para não entristecer o Espírito Santo. Quem ama a Deus tem o prazer de conversar com Ele todos os dias em oração. Quem ama a Deus obedece a sua palavra não por força, mas por amor. Quem ama a Deus abomina o pecado, e quando erra, se arrepende por não ter prazer em viver no pecado. Quem ama o próximo ajudará nos momentos de dificuldades, viverá em paz com ele, sem divisão. Quem ama o próximo é cuidadoso com ele, e nunca irá ignorar e nem terá preconceito. Quem ama o próximo oferecerá o perdão quando lhe ofender. Quem ama o próximo pregará o Evangelho para que ele não vá para o inferno. Quem ama o seu irmão procurará viver em paz sem discussão. Quem ama o seu irmão avisará quando ele estiver pecando para que não vá para o inferno. Esses são apenas os 2 principais mandamentos que foi deixado: amar a Deus e também ao próximo. Eu disse ao anjo: é muita coisa, irmãos. Aquele lugar é um reino, não feitos por mãos de homens, mas feitos por mãos divinas. Seu arquiteto é o Senhor dos Exércitos. Passei pelaquela cidade linda, vi um imenso rio de águas cristalinas que passava na frente daquelas casas. Eu perguntei ao anjo: de onde vem esse rio? Ele disse: nasce do trono de Deus, e dessa água quem bebe nunca mais terá sede. Eu disse: me leva até o trono de Deus. O anjo disse: ainda não é o momento. Quando chegar a hora, somente o Filho levará a igreja até o Pai. Eu disse: quero ver o Espírito Santo igual da primeira vez que vi. O anjo disse: ele não está aqui, está na terra. Ele não pode subir para cá enquanto não acabar a sua missão com a igreja. Eu disse ao anjo: quero ver Jesus. O anjo disse: o Senhor também quer falar contigo. O anjo desapareceu, e logo o Senhor Jesus apareceu a mim. O seu corpo é glorioso, o seu olhar de amor, o seu sorriso se abria pela minha presença ali. O maior prazer de Jesus é nos ver do seu lado. O lugar da igreja é ali com ele, não em outro lugar. O Senhor Jesus disse: seja bem-vinda, serva amada. Eu tenho me agradado de suas obras. Irei revelar para ti aquilo que está em oculto aos olhos humanos. Chegamos a um lugar. Meus olhos contemplaram uma mesa gigante em comprimento forrada de linho fino com talheres, pratos, tigelas e cântaros de ouro. As cadeiras não tinham fim, estavam bordadas de seda, ouro e púrpuras. Jesus disse: esses são os lugares dos santos, dos meus filhos, daqueles que nasceram de mim. Igreja, seu lugar está ali preparado para a grande ceia. Para você que saiu dos caminhos do Senhor, a sua cadeira sempre estará te esperando. Volte. Não deixe o seu lugar para outro sentar. Ali tem cadeiras para todos. Se o mundo todo se converter, terá cadeiras para todos se sentarem. Um povo escolhido e diferente. Não importa a igreja que congregue, todos estarão ali. De várias igrejas, nações, línguas, mas somente os santos sentarão nessas cadeiras. Todos vão estar ali reunidos em um só amor. Eu lhe digo que concilie com seu irmão, e juntos estarão ali naquela mesa. Eu não pude entrar naquela cidade onde tem 12 portas. Eu só pude vir de fora. Cheguei perto do portão, mas não pude entrar ali. Jesus disse: tudo está preparado, mas a igreja não está preparada. Estás vendo que foi preparado com amor. Os anjos fizeram todo o trabalho.
Até os bordados de linho fino da mesa foram os anjos que teceram. Diga para minha igreja que eu a amo muito. Até as nossas vestes celestiais incorruptível foram os anjos que fizeram com linho fino. Vestes santas, o meu amor é incondicional. Eles não entendem a dimensão desse amor. Se entendessem, converteria mais e mais os seus corações. Jesus e eu caminhávamos pela cidade de ouro. Jesus disse: Seva, está fazendo boa obra naquela pequena comunidade. Esta obra é como tesouro para mim. Tu tens cuidado com muito amor. Distribuirei os dons no dia da visitação do Espírito Santo naquela comunidade carente, pois tenho grande obra ali. Diga para Jaimine que vou colocar um ministério em suas mãos para ela cuidar. Diga para o Andrique que colocarei o dom do amor em seu coração. Diga para o Adeste que lhe darei o dom de louvor para ele me adorar. Darei uma voz angelical. Diga para a Chandra que darei o dom da palavra para ela pregar. Diga para o Ademion que lhe darei um ministério de missão. Levantarei-lhe como meu missionário na terra. Diga para Gaimeshi que lhe darei o dom da cura, para que os enfermos não morram por não terem condições de se tratarem. Diga para Valion que lhe darei o dom da sabedoria. Ele será mestre para ensinar o povo. Diga para Arita que eu lhe darei o dom de revelação. Ela será o meu vaso que usarei. Diga para Indira que lhe darei o dom do conhecimento para ser conselheira do meu povo. Diga para Faísa que lhe darei o dom de sinais e maravilhas, e será um instrumento em minhas mãos. Diga para Daila que lhe darei o dom de profecia. Ela será minha atalaia no meio do povo. Diga para Enakeshi que lhe darei o dom de discernimento como uma grande arma contra as legiões. Ela será minha guerreira. Eu disse: Meu Senhor, a igreja não está preparada. Como irá estar pronta para o grande dia? O Senhor me mostrou em uma visão todas as igrejas da minha cidade fechadas, e os soldados tinham permissão de invadir várias casas dos irmãos. Eu indaguei ao Senhor dizendo: A igreja passará pela grande tribulação, não irá aguentar. O Senhor disse: Filha, a igreja não passará por toda a tribulação. É necessário que o meu povo veja o anticristo, para que se despertem. Eu perguntei: Senhor, por que tem que ser desse jeito? A igreja não pode subir antes. Ele disse: Porque se eu vier antes desse sinal, muitos não despertarão. É preciso passar por provações para que se lembrem de mim e busquem a minha presença. Lembra-te dos 3 jovens da fornalha. Eles passaram por grande provação. Tiveram que passar pelo fogo para serem purificados e aprovados. Lembra-te de Josué e Caleb que passaram pela grande tribulação do deserto. Tiveram sua fé aumentada. Eles herdaram a terra que emana leite e mel. E a igreja que perseverar herdará também. Esse pouco de tempo que minha igreja sofrerá na terra, será uma pequena tribulação. Não passará por toda a tribulação. Será como um divisor de águas, e todos que estão na terra saberão quem são os verdadeiros crentes. Essa aflição que vai vir sobre a terra, servirá para amadurecer os meus frutos para a colheita. Seva, não são todos os frutos que me pertencem. Quando vier essa perseguição na terra, muitos vão temer e largarão o meu nome para não sofrerem perseguição. Esses ficarão para a grande tribulação. Seva, está na hora de voltar. Já se passaram 4 horas e o seu esposo está preocupado. Eu disse: Senhor, quando o verei outra vez? Ele disse: Não irei te arrebatar outra vez. Revelarei o que está em oculto através do meu Espírito Santo. Iremos nos encontrar de novo, serva. Mas da próxima vez, esse encontro não voltarás mais para a terra. Continue santificando seu corpo, alma e espírito. Conserva-te como virgem pura que em breve te tomarei para mim de uma vez por todas. Eu asseguro a sua salvação. E tu, o que farás, serva minha? Eu disse: Prometo viver uma vida santa mais e mais. Ele disse: Agora vá. Quando ele falou essa palavra, eu desci em alta velocidade. Eu estava no meu quarto de cara no pó. Meu esposo tinha entrado no quarto e me viu deitada no chão com o rosto no pó. Ele me disse que ficou preocupado por eu não me mexer. Ele tentou mexer com o meu corpo e ver o que estava acontecendo comigo, mas o Espírito Santo não permitiu que ele mexesse no meu corpo, e revelou a ele que Deus estava revelando seus mistérios. Meu esposo ficou 4 horas esperando que o meu corpo tivesse uma reação. Quando eu voltei, meu esposo viu o meu corpo se mexer, e ficou calmo. Pude conversar com ele e relatar o que vi. O meu pai mandou todo o dinheiro arrecadado para a construção da igreja. Fizemos uma pequena igreja de madeira,
Não colocamos placa no nome para não chamar a atenção dos perseguidores. Vieram também alguns varões do ministério do meu pai para nos ajudar. Construímos a igreja com madeira. No primeiro dia de inauguração, o povo estava com sede de buscar a Deus. Eles estavam orando muito para que esse ministério fosse construído em sua comunidade. O culto daquela noite foi inesquecível para mim, meu esposo e alguns irmãos que vieram de longe para ajudar ali. Antes, Deus tinha usado um vaso dizendo que o Espírito Santo iria descer ali no dia da inauguração, e disse para o povo orar e se santificar. O Espírito desceu naquela igrejinha, coisas extraordinárias aconteceram. Os irmãos e irmãs começaram a profetizar, outros falavam em línguas espirituais. Houve interpretação de línguas celestiais para o povo entender. Houve curas. O Espírito Santo envolveu todos ali. Não teve ninguém que não recebeu da parte dele. Os dons foram concedidos para cada um. Eram dons diferentes. O Espírito Santo me revelava algo extraordinário. Ele me disse: esse povo busca a Deus com todo o coração e alma. Essa será a pequena semente que espalhará a obra por todo o país. Diga para o meu povo pedir bênçãos espirituais, e eu inundarei eles dessas bênçãos. Feliz é o povo quando eu voltar, e encontrar buscando bênçãos espirituais e não materiais. Arrebatarei eles para mim. Chegou o dia de eu e minha equipe irmos embora para nossa pátria. Nos despedimos daquela comunidade amada. Foi uma despedida com muito choro. Ao pegarmos o avião para voltarmos ao nosso país, estava muito triste. Cheguei em casa e disse para o meu esposo que eu ainda voltaria para eles, que eles eram a minha família espiritual. Eu precisava saber como eles estavam. Poucos minutos depois fui orar no meu quarto. Uma voz me disse: minha serva, não voltarás mais para a Índia. Já fizeste a sua parte. Essa foi sua última viagem. Aquieta o seu coração. Eu sou o Senhor daquela obra. Eu cuidarei deles. Aquela voz mansa e suave me passou uma tranquilidade. Depois que eu deixei aquela comunidade, até os dias de hoje não vi povo tão avisado, tão sedento de Deus, povo pobre que se conforma com aquilo que tem. Somente a graça lhe basta. O povo se apega à palavra e leva muito a sério cada versículo. Enquanto o meu país despreza os preceitos bíblicos, não vivem mais o evangelho. O povo não se conforma com aquilo que tem, e a cada dia mais querem o materialismo. O povo não serve a Deus com sinceridade. É um povo interesseiro por aquilo que Deus pode oferecer. Eu comecei a caminhar no meu ministério onde meu pai é pastor. Minha irmã Emily trouxe uma profecia para aquele lugar. Ela, usada pelo Espírito Santo, falou diretamente para o povo da igreja, que muitos ali estavam maldizendo da vida por causa da falta de dinheiro, e ainda disse: povo meu, resistam às tentações, porque tenho contemplado o seu sofrimento. Eu estou com vocês e sempre estarei. Muitos dizem que eu não estou aqui por não ter meus sinais, e por não sentir mais a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não se afasta de ninguém. São vocês que se afastam do Espírito Santo por não quererem buscar mais a minha presença. A desobediência da minha palavra também tem entristecido e afastado o meu espírito de vocês. Muitos aqui estão dormindo e não ouvirão o soar da trombeta, e ficarão, e não subirão. Minha irmã Emily trouxe também uma profecia para minha mãe dizendo: mulher, não reclames por causa das tuas enfermidades. Eu sou o Deus que te curo, te limpo e te guardo da morte. Depois daquela noite fomos embora para nossa casa. Ao dobrar os meus joelhos, o Senhor me mostrou uma visão em cima da parede do meu quarto. Eu via 10 mulheres virgens. 5 mulheres estavam no quarto do lado esquerdo, e as outras 5 mulheres estavam do lado direito. Esses quartos tinham portas. Eu vi quando o homem de branco, parecendo um príncipe, abriu a porta do quarto de surpresa. Era o quarto do lado direito. Essas 5 moças estavam com as lâmpadas acesas. Esse príncipe conduziu elas, e levou-as embora. O mesmo príncipe abriu a porta do lado esquerdo de surpresa. Esse quarto estava escuro, pois não havia luz. Ele não enxergou aquelas 5 moças que estavam no escuro, simplesmente ignorou e foi embora. As lâmpadas daquelas moças estavam apagadas, o que deixou o seu quarto em trevas, e o homem de branco não reconheceu elas e foi embora. Eu vi quando aquelas 5 moças se derramaram em prantos. Essa foi a minha última visão. Eu quero deixar uma mensagem para aquela igrejinha da comunidade.
Esta igrejinha estará no meu coração. Amo muito eles. Não poderei vê-los, mas em breve eu verei meus filhinhos na glória. Amém.